Em que você realmente acredita quando se fala nas origens da humanidade? Você é dos que se apegam às religiões, principalmente às ocidentais, que pregam que um único Deus tenha feito tudo em tão pouco tempo, inclusive os seres humanos? Que, aliás, descenderiam de um único casal? Ou seu modo de pensar é mais científico, que inclusive apresenta um leque maior de possibilidades, que vão desde a evolução dos micro-organismos à teoria da panspermia? De uma coisa você pode ter certeza, e ter certeza plena. Afirmar, categoricamente, qual é nossa origem e nosso destino é o maior erro que alguém pode cometer. Porque até o momento não há nada, exatamente nada que apresente e comprove o pré-surgimento da vida e nem mesmo o que acontece depois dela, seja ela humana, animal ou vegetal. Agora, acreditar que tenha sido desta ou daquela forma são outros 500. É como dizermos que a fé não prova a existência divina e nem a falta dela conseguirá provar que Deus não existe. Se você já ouviu falar na panspermia, sabe que esta é uma terceira via entre as teorias que tentam reger o surgimento da vida na Terra. A panspermia foi proposta lá no século V a.C. por Anaxágoras, que sugeria que as sementes da vida estavam presentes em todo o universo e que a vida na Terra poderia ter sido semeada por essas sementes cósmicas. Em 1974, os cientistas Sir Fred Hoyle e Chandra Wickramasinghe atualizaram a proposta de Anaxágoras, propondo que a vida na Terra pode ter sido originada a partir de micro-organismos ou moléculas orgânicas transportadas por cometas, meteoritos ou poeira espacial. Esses organismos ou moléculas teriam chegado à Terra através de impactos cósmicos e então se desenvolveram e evoluíram aqui. A panspermia, mesmo que diferente de outras propostas, é por muitos considerada uma das teorias cabíveis e não totalmente impossíveis para tentar explicar a origem da vida na Terra. Contudo, não é a única a prevalecer além do criacionismo e do Big Bang. Uma outra teoria foi colocada à mesa e, como era de se esperar, tem sido objeto de interesse por parte de poucos e de total alienação por outra parte. Essa teoria arrisca-se a juntar religião com ciência, ou melhor, paraciência, como é tratada a ufologia pela comunidade científica. Para entender melhor o contexto dessa teoria, vamos voltar no tempo e viajar nos textos apócrifos de um homem chamado Enoque. Enoque foi o 7º patriarca da geração após Adão e antepassado de Noé. Os poucos detalhes que a Bíblia convencional traz sobre a sua vida dizem somente que se tornou pai de Matusalém aos 65 anos e viveu o resto dos seus 365 anos andando com Deus. Ou seja, só como peregrino e mensageiro de Deus ele perambulou durante 300 anos, segundo a Bíblia. Contudo, o pai de Matusalém também escreveu suas memórias em uma obra chamada O Livro de Enoque, cujos pergaminhos foram encontrados acidentalmente em 1947, na região de Qumran, por um grupo de pastores árabes. Os textos de Enoque, na verdade os mais antigos, fazem parte de um tesouro ainda mais valioso, isto é, um conjunto de outros tantos pergaminhos que, outrora, foram apelidados de manuscritos do Mar Morto. Os escritos de Enoque, no entanto, são um pouco confusos em relação às versões que dizem existir. Uma delas seria de origem etíope, enquanto que a outra, como já disse, foi encontrada em Qumran, na Cisjordânia. E, de fato, a versão etíope é um pouco mais conhecida, por ter porções preservadas em grego koiné, latim, siríaco e copta, e teve suas últimas citações em grego bizantino, perto do século IX, antes da Era Moderna. A versão mais antiga encontrada em Qumran é uma compilação de textos em aramaico escritos entre o século III a.C. e o século I depois de Cristo. Agora vamos ao que interessa, que é a relação entre os escritos de Enoque e a provável evidência de que seres extraterrestres já coabitaram com humanos há milênios
e que provavelmente ainda coabitam. E mais ainda, colaboraram de alguma forma com a evolução humana em todos os seus aspectos. Logo no início da versão etíope, encontra-se o Livro dos Vigilantes, que, para se fazer entender, seria como o primeiro capítulo do livro de Enoque. O Livro dos Vigilantes, também conhecido como Primeiro Enoque, descreve eventos relacionados aos anjos caídos. Os vigilantes eram anjos celestiais divididos em dois grupos: os santos vigias, que permaneceram no céu, e os grígori, ou vigilantes que abandonaram sua habitação celestial. Esses anjos caídos, liderados por Samiasa, desobedeceram a Deus ao se envolverem com mulheres humanas. O resultado foi a geração dos Néfilins, filhos nascidos dessa união proibida. O livro de Enoque revela como esses anjos ensinaram metalurgia e magia aos humanos. Os santos vigias, liderados por Miguel, trabalharam para corrigir os danos causados pelos Néfilins na Terra. Mas aí é que surge a grande sacada, por parte daqueles que interpretam tais textos de uma forma, digamos, científica. A sugestão é que os anjos caídos, na verdade, não eram anjos, e sim seres vindos de um outro lugar, um outro planeta ou dimensão, e que acabaram se relacionando com humanos, resultando em uma nova linhagem, à qual foi dado o nome de Néfilins. Esta linhagem, segundo os novos teóricos, e ao contrário do que se pensa, não era formada por homens e mulheres de 4 metros de altura, mas de humanos híbridos dotados de uma inteligência superior, o que acabou colaborando direta ou indiretamente na evolução intelectual da humanidade. Mas o que motivou esses estudiosos a relacionarem os anjos caídos a seres extraterrestres? Em primeiro lugar, de acordo com a Bíblia, Enoque e Elias, o profeta, foram as únicas pessoas que foram levadas vivas ao céu. No capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, vemos que Enoque andou com Deus, porque ele o tomou para si. Enoque, além disso, teria sido apresentado a um lugar incrível e, ao mesmo tempo, amedrontador. Ele se referia às casas contendo paredes de pedras de gelo e línguas de fogo. E assim diz: "E eu continuei até que me aproximei de uma parede construída com pedras de gelo e uma língua de fogo a cercava. E ela começou a amedrontar-me. E eu avancei através das línguas de fogo e me aproximei de uma grande casa, construída com pedras de gelo. E as paredes da casa eram como um mosaico de pedras de gelo. E seu piso era neve." Livro dos Vigilantes, 14, 9, 10. E continua a partir do versículo 13. "E eu entrei naquela casa, e estava quente como fogo e fria como gelo. E não havia prazer nem vida nela. Medo me envolveu, e tremor me sobreveio. E enquanto eu tremia e estremecia, caí sobre a minha face. E vi na visão outra casa que era maior do que a anterior, e todas as suas portas estavam abertas diante de mim, e era construída com uma língua de fogo." Livro dos Vigilantes, 14, 13, 15. Segundo alguns estudiosos dos apócrifos, ao citar paredes de pedra de gelo, Enoque poderia estar se referindo às paredes de vidro, e ao citar as línguas de fogo, ele poderia estar falando de iluminação artificial. Claro, poderiam ser tochas, mas em sua época eles já conheciam e tinham termos específicos para tochas. Portanto, há quem arrisque em dizer que se tratava de lâmpadas. Ora, estamos falando de uma época antediluviana, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Lâmpadas, vidros, viriam a ser produzidos muitos milênios depois. É possível que Enoque tenha sido levado a uma cidade extraterrestre, já bem avançada? A partir do capítulo 17, Enoque começa a narrar uma jornada que ele fez com alguns seres celestiais, no caso, os sentinelas. Já no início, ele diz que o tomaram e o levaram a um lugar em que, abre aspas, era como fogo ardente, e quando queriam, faziam-se parecer como homens, fecha aspas. Parecer como homens. Para os estudiosos e místicos,
pode ter um significado diferente do que poderíamos pensar, uma vez que dá a entender que os sentinelas assumiam pelo menos duas características físicas. Mas quais? O que eles seriam? Além de anjos que ora tinham aparência angelical, ora se pareciam com homens. Em outras passagens, Enoque fala de sua viagem com um anjo de nome Uriel em torno da terra. Foi quando ele viu pela primeira vez onde as estrelas são preservadas durante o dia e onde a chuva e a neve ficam armazenadas. O que isso evidencia a você? Para especialistas, Enoque viajou em uma nave espacial. Da órbita da Terra, pôde ver melhor as estrelas, a Lua, bem como as nuvens sobre o planeta. E não foi somente Enoque quem teve uma experiência fantástica e semelhante a uma abdução extraterrestre. Em Reis, capítulo 2, versículo 11, lemos: Eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E se a ascensão de Elias ao céu em um redemoinho de fogo estivesse relacionada a uma experiência com abdução extraterrestre? Segundo as interpretações de alguns especialistas, o profeta Elias, um dos mais poderosos da história bíblica, foi realmente abduzido. Embora o contexto religioso diz que isso aconteceu devido à interferência e ao poder de Deus, a interpretação alternativa é que Elias tenha sido alvo de uma avançada tecnologia extraterrestre. Segundo essa interpretação, os cavalos de fogo poderiam ser veículos espaciais altamente avançados. E o redemoinho poderia ser uma descrição poética do efeito visual da tecnologia alienígena em ação. Nesse cenário hipotético, Elias poderia ter sido escolhido por esses seres extraterrestres por causa de suas habilidades proféticas ou sua relevância espiritual para a sua comunidade. Sua ascensão ao céu poderia ter sido um processo de transporte para uma outra dimensão ou até mesmo para uma nave espacial. Tomando emprestado o título do livro de Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas?, arqueólogos já descobriram diversas evidências que dizem que sim, que nosso amado planeta Terra, nossa única e pequenina casa na imensidão do universo, foi sim visitada por alienígenas no passado. Desde inscrições em cavernas espalhadas pelo mundo inteiro, até nos monumentos do Antigo Egito, bem como do lado de cá do Atlântico, nos Andes peruanos, há registros pintados ou gravados em rochas que denotam claramente hominídeos em pelo menos parte de seu cotidiano. Que seres seriam aqueles? E mais, estamos falando de épocas e localidades completamente diferentes. Como é que registros com o mesmo sentido podem ter sido feitos sem qualquer contato prévio entre seus artistas? Isso, sem dúvida, é uma das coisas que mais intriga a comunidade científica, pois os paralelos não podem ser apenas uma coincidência. Os defensores da teoria dos antigos astronautas, como o escritor Erich von Däniken, o teórico Zecharia Sitchin, falecido em 2010, o escritor e professor Robert Temple e o produtor e escritor Giorgio Tsoukalos acreditam fielmente que as marcas deixadas pelos ancestrais são indiscutivelmente um sinal da presença de seres com sabedoria, que de alguma forma sempre interferiram nas atividades humanas, a fim de ajudarem na evolução. No caso das civilizações peruanas, como os Incas, algumas interpretações alternativas sugerem que certas características de suas construções, como a precisão de seus cortes de pedra ou a disposição de seus monumentos, poderiam indicar influência ou orientação extraterrestre. Há ainda o mistério das pirâmides do Egito que, por mais que surjam explicações mais próximas à realidade humana, o fato de elas terem sido construídas com ajuda extraterrestre é sempre colocado em pauta. Os teóricos da conspiração propõem diversas explicações alternativas para a construção das pirâmides. Uma delas é a intervenção de alienígenas com a tecnologia que já dispunham, afinal, para a época, deslocar blocos de granito pesando em média 2,5 toneladas por distâncias de até 800 quilômetros e ainda ao chegar, colocar uma sobre a outra em formação piramidal
é algo muito difícil de imaginar. Concorda? Há outras teorias que circundam a construção das pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, como a mão de obra escrava, que sugere que elas foram construídas por uma gigantesca força de trabalho humana, sob condições extremamente cruéis. Essa versão é contestada por arqueólogos que dizem que nunca foram encontrados vestígios dessa natureza. Outros já dizem que a tecnologia que os antigos egípcios usaram na construção de seus monumentos foi perdida em algum momento do tempo. Essa teoria sustenta a ideia de que eles possuíam um tipo de tecnologia que ainda nos é incompreensível e que, por algum motivo, ela se perdeu. O que você acha disso? Conspiração? Possibilidades? Outros cientistas, como também a comunidade religiosa, entraram na discussão dizendo que afirmar que foi preciso que extraterrestres ensinassem aos humanos o que fazer é o mesmo que dizer que os nossos ancestrais eram incapazes de aprenderem consigo mesmos, com suas próprias experiências, ou com a interferência de Deus e os poderes que lhe deu aos homens. A leitura de mundo é diferente entre diversos grupos. Isso sim, é inegável. Uma das narrativas mais conhecidas envolvendo os Anunnaki é a Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas do mundo. Nessa epopeia, os Anunnaki são mencionados como tendo um papel na criação de Gilgamesh e em muitos dos eventos que ocorrem durante a história. O teórico e autor Zecharia Sitchin foi um dos maiores defensores modernos dos Anunnaki. Sitchin, que foi um dos principais tradutores dos tabletes sumerianos, propôs uma teoria intrigante sobre os Anunnaki, descrevendo-os como uma raça de seres extraterrestres originários do planeta até então desconhecido chamado Nibiru. De acordo com Sitchin, esses seres chegaram à Terra há cerca de 500 mil anos, com o propósito de explorar recursos, especialmente o ouro. Alega-se que os Anunnaki utilizaram engenharia genética para criar o Homo erectus, visando torná-los seus escravos. Segundo o historiador americano Ronald Fritz, o pensamento de Sitchin era de que os Anunnaki foram os responsáveis pela construção das pirâmides e de todas as outras estruturas monumentais de todo o mundo, as mesmas que os teóricos dos antigos astronautas consideram impossíveis de construir sem tecnologias altamente avançadas. Sitchin também alegou que os Anunnaki haviam deixado para trás híbridos humano-alienígenas, alguns dos quais ainda hoje estão vivos, mas desconhecem a sua origem alienígena. É plausível relacionar religião com um assunto tão intrigante e curioso quanto a vida fora da Terra? Ou ainda mais, com a possibilidade de seres de outro mundo sempre terem interferido na vida dos humanos? Se a resposta for sim, até que ponto isso foi positivo ou negativo? Quem seria, então, Deus? Provavelmente ele poderia continuar sendo Deus, e que os alienígenas seriam nada menos que os anjos que receberam Enoque e o apresentou ao mundo do Criador. Se Enoque e Elias passaram realmente por experiências extraterrestres, é um claro sinal que já somos visitados por eles há vários milênios. Desde que nossos ancestrais andavam em desertos e viviam em cavernas. Será que os anjos de antes são os mesmos de hoje? Afinal, registros de avistamentos e relatos de abdução estão cada vez mais em voga, especialmente com a fácil publicação e distribuição nas redes sociais. Apesar de muita coisa ser comprovadamente fake, há muitas coisas que ficam sem explicação. Se estiverem aqui por um bom propósito, como nos defender de um possível conflito nuclear de última geração, que assim seja. Ainda mais sob o comando de Deus. Obrigado por assistir. Até a próxima.